O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, nessa quinta eucarística, o dia todo eucarístico. Mas é claro, a programação eucarística, mas dois momentos muito fortes. Quem chegou antes aqui, quem chegou 11 horas, 11 e pouco? Tinha adoração do Santíssimo, não tinha? E foi bom, não foi? E convido que venham. Não importa se não é transmitido pela TV. Aqui se faz essa adoração, que é exatamente colocar-se na presença de Jesus. Uma presença que eu percebo que às vezes a gente precisa fazer no horário, e por isso nós temos uma câmera 24 horas na Capela do Santíssimo. Uma câmera que você pode acessar pelo site Padre Reginaldo Manzotti, Associação Evangelizar é Preciso. E você pode, lá naquela câmera, não importa a hora que o teu coração mandar, você mandar o seu pedido de oração. E na hora, em tempo real, a sua intenção chega. É tão importante isso, meus irmãos, criarmos esses instrumentos de contato com Jesus. É claro que tudo tem um custo, mas é um custo que vale a pena. Eu digo custo econômico, para que as coisas funcionem. Mas vale a pena porque tem horas em que a gente não tem para quem ligar. E que bom que não tem, que a gente sabe que pode se ligar direto com Jesus. Nós estamos nessa segunda semana, e o Evangelho de hoje fala de um personagem, João Batista. Quando domingo eu celebrava a Eucaristia, e eu sempre digo que o domingo deve ecoar, nós acendemos essa vela amarela, que faz parte, essa vela vermelha, que faz parte da coroa do Advento. E eu dizia que vermelha para lembrar o martírio de São João Batista, vermelha para lembrar o sacrifício, que é às vezes seguir o Senhor. E o segundo domingo do Advento, ele nos fala da vinda de nosso Senhor, a segunda vinda. E hoje o Evangelho fala de João Batista. Por isso que eu faço esse introito. Jesus começa dizendo: em verdade eu vos digo, dentre os homens que nasceram, nenhum foi maior ninguém é maior do que João Batista. João Batista, que é aquele que você tem que entender, que veio para cumprir a promessa, o povo se converter para receber Jesus. Nem todos se converteram, mas ele veio pregar o batismo da água, ele veio preparar o reino, ele veio preparar o caminho para a chegada do rei.
É por isso que ele se desloca da cidade e vai para o deserto. Lembrando a todos nós a experiência a ser feita no deserto. No deserto, onde se vive a providência divina. Por isso o texto dizia que ele comia gafanhoto e mel silvestre. Aqui não tem o objetivo de outra coisa a não ser dizer, ele comia o que a providência de Deus dava. E esse ato de entrega à providência divina era algo que ele pregava às pessoas e prega a nós. Um ato de despojamento. No deserto, nós perdemos as nossas seguranças, lembrando o povo que viveu 40 anos. Às vezes no deserto da vida, e Deus permite os desertos, os momentos ruins, os momentos que a gente acaba questionando muitas coisas. Eu diria que a pandemia nos levou a um deserto. 2020 não deixa de ser um deserto, vivido dentro de casa. Não um deserto de areia, mas um deserto vivido mais no recolhimento, no isolamento tão necessário, que nos levou a pensar muitas coisas. Pena que muita gente não vai tirar boas lições disso. Mas João Batista foi aquele que estimulava fariseus, publicanos, pecadores ou não, a fazerem a experiência de ir ao deserto e serem batizados na água do Jordão. Então hoje também está muito forte e evocado um reavivar do meu, do teu, do nosso batismo. Uma necessidade de vivermos sempre, atualmente, com atualidade, a nossa pertença a Jesus Cristo. João Batista, o maior dentre os homens nascido, mas ele diz, quem for o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Jesus diz uma outra verdade, que é importante compreendermos. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Nós sabemos que nessa dinâmica da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, se tem algo que Ele confiou a mim, a você e à igreja, e pertencemos a ela pelo batismo, as 3 dimensões do batismo nunca esqueça: remissão dos pecados, filiação divina e pertença à igreja. Nós somos igreja, e como igreja, nós temos essa grande missão de antecipar o reino. Inclusive, lembremos o que disse São Pedro na primeira carta de domingo, dizendo, por que o Senhor não volta logo? Pelo primeiro argumento, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E segundo, porque Deus está tendo paciência com a humanidade para que chegue a conversão. Então nós estamos nesse dilema, nós estamos nesse já e ainda não, que a gente chama de dicotomia, mas é essa busca de trazer o reino dos céus. Mas Jesus diz, desde João Batista, o reino sofre violências, e a violência maior, o reino sofreu quando João foi decapitado. Eu diria, nos dias atuais, o reino dos céus sofre muitas violências. A violência que a gente vê orquestrada, eu vejo e percebo, sem dar nome aos bois, não precisa, uma mente diabólica, que tem o diabo por trás, tentando ferir a igreja, ferir Papa Francisco, desmoralizar a igreja católica. Eu vejo uma coisa muito bem orquestrada, tentando tirar os cristãos da fé católica e contra o próprio cristianismo. Não pense, o inimigo não dorme. São ataques que você percebe em atos de vandalismo, você percebe em cristãos da igreja que sofrem, que são mortos.
Você percebe de igrejas que são incendiadas. Você percebe também na política toda uma armação que aqui um pouco mais aberto vão contra os princípios de Jesus Cristo. O amor, o ódio, família, vida, o aborto, a justiça que tanto Deus quer, que as coisas vão acontecendo e tenta tirar proveito de tudo, até de tragédias. São essas violências que Jesus diz: o reino dos céus sofre violências. O reino dos céus sofre hoje violências muito sérias. E isso nós percebemos. Às vezes a gente pensa que é um mero acaso. Não é mero acaso. É algo planejado. É algo muito bem pensado. Não se quer que o reino do Senhor aconteça. Volto a dizer, se nós fôssemos cristãos, nós não precisaríamos nem ser da esquerda nem da direita, isso não é bom. Sendo cristão, nós teríamos o mundo resolvido nos seus problemas. O reino dos céus inquieta. O reino dos céus incomoda. A Eucaristia incomoda. Porque uma pessoa que vive a dimensão eucarística, que não é só o de comungar, não é só o de manducar, de comer. Alguém que vive o cristianismo, ele incomoda. Ele incomoda até dentro de casa. Incomoda no casamento. Incomoda no ambiente de trabalho. Quantas pessoas chegam a partilhar: padre, no trabalho a gente às vezes tem que esquecer que é cristão. Porque ou a gente lê na cartilha e faz o jogo, ou a gente é excluído. Jesus fala disso. O reino dos céus sofre violência. Meus irmãos, e ele diz: no mundo, quem conquista o mundo são os violentos. Quanta gente acha e é no grito que ganha. Quantos, isso é uma realidade, que é mostrando, dando a carteirada que ganha. É no dinheiro que ganha. É na influência que ganha. É na violência que ganha. Esse evangelho é muito atual. Jesus disse: nesse mundo, são os violentos que conquistam. Mas será que nós não vamos lembrar, e não podemos, bem-aventurados os mansos? Uma das bem-aventuranças, uma das 8 bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Veja que contraditório. Porque o reino dos céus não é feito pelo violento, irracível, vingativo, não. Esse nós sabemos, falando dentro do contexto de segundo domingo do Advento, são aqueles que ficarão à esquerda, os cabritos. Mas aqueles que herdarão o céu serão, dentre tantas virtudes, os mansos. E por que os mansos possuirão a terra? Porque, meus irmãos, você acha que uma batalha conquistada agora na violência é a vitória? Não. Repito, uma batalha conquistada agora na injustiça, uma batalha conquistada agora na violência, uma batalha conquistada agora de forma errônea, ela não significa vitória. Porque essa é uma batalha. Mas existem muitas outras, e muito mais decisivas, que é a batalha dos que entram ou não no reino dos céus. É por isso que o Senhor está nos chamando a atenção. É interessante que depois, próprio Jesus Cristo, e isso é muito de Mateus. Mateus está escrevendo por uma comunidade judaica, de pessoas cristãs que vieram do judaísmo. E eu explicava domingo, não me custa dizer de novo, por que foi dito que João Batista
andava com roupa de camelo e com cinturão. Vocês lembram por quê? Não era o look moderno, não. Ou para dizer que ele era desapegado. É porque se nós olharmos, acho que é segundo livro dos reis, sim, não é no primeiro, é no segundo livro dos reis. Quando descreve como que Elias se vestia, ele se vestia assim. Ele se vestia com uma pele de camelo e com um cinto. Então, quando é colocado que João Batista assim anda, está dizendo, ele é João Batista, ele é Elias. Por que é importante isso? Talvez a gente não entenda. Porque nos escritos do Antigo Testamento, Elias não morreu. Você lembra qual foi o fim de Elias? Quem lembra? Não? Ô gente, isso. Esse gesto explicou para mim. Ele tinha o seu discípulo, Eliseu. E Elias, ele foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Está escrito. Portanto, existia, para os judeus existe até hoje, mas existe uma promessa, que antes de vir o Messias, Elias voltaria. Era preciso Elias voltar. Por isso Mateus, que está escrevendo para uma comunidade de judeus, sabe que para eles reconhecerem que Jesus Cristo é o Messias, Elias teria que voltar. Portanto, a roupa igual de Elias, as atitudes igual de Elias e a afirmação. Se para vocês ele é Elias, por favor, se quereis aceitar, ele é Elias que há de vir. Veja, aqui não venha me falar, esse é um argumento para quem lê um pouco mais, é o forte argumento da reencarnação. Mas não é isso que o evangelista está dizendo. Ele não disse que João Batista é a reencarnação de Elias. Ele não disse isso. Ele disse, se quereis aceitar Jesus como Messias, aceite que João Batista é o cumprimento da profecia de Elias. Não reencarnado, mas na missão. É bem diferente o argumento. Portanto, ele termina dizendo uma frase que vai aparecer várias vezes. Quem tem ouvido, ouça. O que quer dizer isso? Isso é muito forte para mim e para você. Quem tem ouvidos atentos, quem tem ouvidos desentupidos. Meus irmãos, nós estamos celebrando, por isso que eu volto a insistir naquele princípio, tudo que nós estamos vivendo, esse deserto que a pandemia nos obrigou a passar, e vai nos obrigar a passar um Natal no deserto, um ano novo no deserto, nos obriga a passarmos esse tempo e continuarmos com as máscaras. A gente nem sabe se vai, apesar que a máscara tem ajudado muita gente com rinite igual eu, não é o meu caso, mas muitas coisas, talvez a gente se habitue a fazer isso, mas não é isso. Todo o deserto que a gente passou, todo o deserto que a humanidade passou, veja agora, eu não quero polemizar mais o que polemizado está, e politizar mais, eu até digo, que politizem a vacina desde que venha. Para mim, o importante é que chegue, o importante é que não importa. Filhos queridos, mas veja, o ser humano primeiro foi para entrar na pandemia, agora para sair. Tudo em torno do dinheiro, de quem vai ganhar mais, de quem pode comprar a vacina, de quem não pode. Você percebe que nós levamos uma lambada nas costas, a humanidade levou uma lambada que Deus permitiu, que foi com varas de marmelo que não quebra. E o ser humano continua
a não ouvir. Por isso termina: quem tem ouvidos, ouça. Nós estamos aqui nesse santuário. Essa é a liturgia de hoje. E é quinta eucarística. Nós estamos no 6º dia, semana que vem é a derradeira. E eu digo, meus irmãos, quantas muralhas Deus tem que derrubar nesse mundo. Mas a começar de nossas vidas. Fico feliz, hoje escutei uma senhora, não lembro de onde, mas ela dizia, ela conseguiu derrubar uma grande muralha do tabagismo, quem escutou no rádio. Mas acredito que há tantas muralhas, além das sociais, das comuns a todos os povos. Falando do profeta Isaías, quando que a gente vai derrubar as muralhas, as montanhas que estão entre nós? Gente, eu fico impressionado, pessoas que trabalham no mesmo ambiente não conseguem ser equipe. Não consegue ser equipe. Pessoas, eu fico impressionado, que é um tentando puxar o tapete do outro. É impressionante, meus irmãos, não sei se vocês percebem isso. É mesmo nariz, um pouco mais achatado, um pouco mais alongado. É mão, é pé, está na mesma causa. Um está ligado ao outro. Mas é uma briga de força, de desinteresse, de descaso. Eu falo no ambiente de trabalho, mas isso é dentro de casa. A gente tem aqueles montanhas. E o profeta Isaías, essa semana inteira, aplane as montanhas, aos abismos, aterre. Mas não. Eu fico impressionado, a gente não entende o que o Senhor está dizendo. Endireitai o caminho, crie um caminho entre você e a pessoa, um caminho entre você e o próximo, crie um caminho. Derruba a cerca de arame farpado, derruba a muralha, derruba o monte. Mas pelo amor de Deus, gente, nós estamos no mesmo barco. E você percebe as pessoas brigando por cor de pele, brigando posição social, brigando por verdades que são sem valor, porque toda verdade que não tem misericórdia, ela pode ser verdade, nunca deixará de ser verdade, nunca será mentira, mas a mentira também nunca será verdade. Mas a verdade sem misericórdia, ela não é de Deus. Ela é verdade, mas não é do reino. Filhos queridos, essas coisas a gente precisa aprender. E a liturgia, o 2º domingo do advento, a semana, quando eu falo domingo, você sabe que eu estou me referindo à semana. Vem com essa forte mensagem, João Batista.